Nós vamos caminhar no momento, não na historicidade, mas nós vamos falar um pouco sobre partes básicas, importantes, fundamentais para que você exerça o seu trato hermenêutico de forma adequada. Esse aspecto sobre essas partes básicas da hermenêutica vai permitir que você e eu, que nós possamos encarar os desafios da atualidade que pesam sobre você e eu como intérpretes bíblicos, a fim de que possamos, de forma adequada, dar alimento bom, substancioso, com substância adequada para o nosso público ouvinte. Então, as partes básicas da hermenêutica, esse estudo hermenêutico adequado, ele tende a requerer de nós conhecimentos elementares fundamentais, né? E é justamente isso que, para concluirmos tudo aquilo que nós temos falado, já desde o primeiro encontro até o último encontro que se dá nesse momento, para que nós venhamos entender que esses aspectos, eles devem ser olhados por mim, por você, guardados por mim, por você, de maneira pontual. Necessário é que você compreenda que a hermenêutica, ela vai se dividir basicamente em 3 aspectos. Aspectos maiores, aspectos fundamentais. Ainda que existam princípios dentro desses aspectos que são norteadores, você vai perceber que tais aspectos, eles para nós vão ser de grande importância. Nós vamos ter aí a abordagem do primeiro dos aspectos. Nós chamamos ele de noemática. Guarde bem isso, você não pode se esquecer o que significa a ideia da noemática. Noemática vem do grego, uma palavra grega que significa na sua etimologia pensamento, sentido. Então guarde bem, a noemática vai trabalhar particularmente elementos que venham levar-nos a compreender qual seja o sentido, o significado, aquilo que o texto realmente nos está ofertando. Na sua dedicação exegética, você precisa observar que quando vai procurar sentido, vai procurar significado do texto, você vai lançar mão de várias ferramentas aí dentro para que possa trazer uma interpretação real, certa, daquilo que o texto está lhe ofertando. Quando você vai então fazer uma análise exegética de uma determinada perícope textual, você lança mão a priori da noemática como um dos pontos básicos da divisão da hermenêutica. Vale lembrar, nem todos os textos bíblicos, e quando eu estou dizendo todos os textos, eu estou falando dos livros, estou falando dos seus capítulos, estou falando dos seus assuntos. Nem todos eles você vai necessitar, você vai precisar lançar mão de uma análise exegética aprofundada. Você consegue perceber o ensinamento ali bem na flor do texto, bem na superfície do texto. Você não precisa então adentrar muito profundamente para fazer a avaliação desse texto. A exemplo desse aspecto, um exemplo desse trato noemático, né, para entender o significado e o sentido, eu acredito que você já deve ter ouvido um provérbio que diz mais ou menos assim, abre aspas, quem tem boca vai a Roma. Se você for analisar o significado isolado das palavras nesse texto, você vai perceber que ficam sem nexo algum a análise. Mas você precisa então jungir a frase e trazer valor de cada palavra para que possamos então entender o que vem a significar realmente a intenção da pessoa que criou essa frase, aquilo que ela de fato estava querendo dizer sobre isso. Basicamente, nós vamos ver aí uma dissonância de alguns indivíduos que vão dizer que essa frase que eu mencionei para você, ela de fato significa outra coisa, não é? Não seria alguém que sabe falar e pode então se comunicar com outros a fim de conseguir chegar a Roma. Já outros vão dizer que essa frase não significa ir a Roma ou simplesmente vaiar Roma.
Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Eu usei a frase apenas como uma exemplificação do que vem a ser o trato noemático no sentido de encontrar o significado do texto, significado, por conseguinte, das suas palavras. Vou citar exemplos para você. E aí, entenda, você não vai lançar mão da alegoria, você vai lançar mão da busca pelo significado. Ou seja, vou citar um único exemplo. Quando o texto bíblico fala sobre a figura de um cordeiro pascal, como nós podemos entender ou interpretar o chamado cordeiro pascal na relação textual dada a nós em Êxodo capítulo 12, verso 3, onde no texto bíblico nós vamos poder fazer uma análise textual que venha contemplar a ideia do significado de um cordeiro pascal. Guarde bem isso. Então a noemática para você, ela vai ser muito importante, ela é fundamental para todos nós. Observe, guarde e aplique. Dentro dessa perspectiva noemática, aí nós vamos trazer os seus desdobramentos. Você vai observar as ideias metafóricas, observando como o texto está nos apresentando essas perspectivas de metáfora, né, que leva você mais além, que leva você a observar esses objetivos do entendimento. Você vai usar da ferramenta da símile, das similaridades que o texto está dando para você. Então existem palavras-chave que vão mostrar para você significados por semelhança. Quando você encontrar no texto palavras escritas da seguinte maneira, como, tal qual, assim como, tal como, você vai perceber que existe aí as chamadas similaridades. Nós temos também, dentro dessa proposta, a chamada metonímia, aquela que vai dar para nós a denominação de uma outra maneira, não é? Você observa o emprego disso em vários outros momentos, como, por exemplo, vou citar um aspecto, o termo cálice do Senhor, ele refere-se ao conteúdo do cálice em si mesmo, ou ele refere-se ao próprio objeto. Nós temos outros tantos que vão ser utilizados, a chamada sinedoquê, né? Você vai receber juntamente, você utiliza a chamada prosopopeia, os eufemismos, as hipérboles, as ironias. Então, todas essas ferramentas que nós utilizamos e aprendemos quando estudamos a nossa língua portuguesa, você vai lançar mão dentro da noemática para procurar o sentido real da palavra. Dentro desse aspecto, quando você vai desdobrar o texto, quando você vai estudar o texto, você utiliza aquelas ferramentas que naturalmente você aprendeu no estudo secular da língua portuguesa, que são as chamadas análise sintática e morfológica do texto. Dentro da noemática, você precisa utilizar essas ferramentas para fazer uma análise responsável, uma análise adequada, uma análise que não extrapola os limites que o texto sagrado estará ofertando para você. Então guarde bem para que nós possamos usar. Dentro da noemática, você vai fazer o estudo dos desdobramentos de parábolas. Também usamos alegoria na noemática, nós usamos fábulas, nós usamos várias outras ferramentas para que possamos encontrar qual é o sentido do texto, da literatura para nós que está sendo ora apresentado. Guarde bem isso, não se esqueça disso, como uma das ferramentas para nós muito importantes, muito fundamentais daquilo que nós iremos estudar. Posterior ao uso da chamada noemática, você vai usar um outro aspecto, que também vem da língua grega, que é chamado de heurística. Na sequência da noemática, usando heurística, você vai usar a chamada proforística. E aí você vai dizer, poxa vida, que palavras mais difíceis de guardar. Que entendimento de palavras complicados dos quais eu tenho que demandar, que eu tenho que trabalhar. O que significa, então, heurística? Heurística, dentro da hermenêutica, significa encontrar.
Noemática você procura o sentido, mas como eu procuro? Eu procuro o sentido através do trato heurístico. E a heurística ela vai permitir que você e eu lancemos mão de alguns aspectos. Quais sejam? Primeiro, crítica textual. O trato heurístico permite que você trabalhe o texto de forma crítica. Entenda, trabalhar de forma crítica não quer dizer que o seu criticismo, o seu autocriticismo, que assim é cognominado aquele usado dentro da academia, ele vai levar você a desrespeitar a inerrância textual e a existência divina do texto, porque é algo dado por Deus. O que é mais original no texto, você vai lançar mão através do trato heurístico. Você vai observar que a crítica textual, ela demanda justamente isso. Qual o resultado do desenvolvimento redacional eu vou utilizar? Como eu vou perceber esse texto de forma acidental, substancial? O que esse texto está me oferecendo? Então a heurística é uma ferramenta bem técnica que não pode ser deixada de lado quando eu estou avaliando. Naturalmente, nós já usamos a mesma como ferramenta, como por exemplo, quando eu vou pesquisar a autoria do livro, quando eu vou pesquisar o tempo que esse livro foi escrito, qual o tema central, por que ele foi escrito, qual a mensagem do texto. A heurística vai ser a ferramenta que você estará lançando mão para aplicar. Condições ambientais do autor, enfim, guarde bem isso. Nós vamos então partir para um momento último que trabalha a ideia da chamada proforística, e é a terceira e última parte da hermenêutica. Você trabalha noemática, heurística e proforística. E essa última, ela significa o quê? Significa mostrar, expor, levar adiante. Então ela é o clímax daquilo que você vai trabalhar dentro da hermenêutica, porque ela vai levar você a demonstrar como você precisa expor as Escrituras, como você vai comunicar as Escrituras. Daí, dentro da proforística, você e eu vamos encontrar muito daquilo que hoje tem sido ofertado, as várias versões das Bíblias de estudo. Portanto, você como um estudante, como um intérprete de Bíblia, necessário sugiro a você que possa fazê-lo. Tente adquirir aquelas que de fato vão auxiliá-lo no entendimento de determinadas passagens e muitas vezes passagens mais críticas, de um entendimento mais carregado, que você naturalmente precisará de conhecimento, claro, de um outro texto que venha lançar luz sobre esse texto mais obscuro, mas você pode então se situar com várias outras versões para que possa auxiliá-lo, para que possa ajudá-lo, para que possa orientá-lo. Você pode lançar mão de comentários bíblicos, isso é muito importante para você, usá-lo, praticar muito bem tais comentários, textos, dicionários etimológicos, você deve lançar mão, você deve lançar mão da teologia bíblica, precisa usá-la, em detrimento até mesmo da chamada sistemática, porque a teologia bíblica ela permite que você trabalhe um pouco mais solto, não relativizando o texto, mas mais solto no que diz respeito a não vir engessado com algo pré-estabelecido, e aí de forma simples você vai dialogar com o texto para retirar do texto aquilo que ele tem dado para você. Por fim, naturalmente, você e eu chegamos a esse momento da análise hermenêutica, dessa jornada, dessa caminhada hermenêutica, tentando pressupor alguns desafios para os nossos dias como intérpretes bíblicos. Nós precisamos estar prontos, estar preparados, naturalmente, com grande probabilidade, para tomar cuidado com os métodos que estão sendo ofertados para nós hoje. Principalmente o método sociológico, que abarca dentro de si a crítica textual de uma forma muito pesada, rejeitando a origem plena e totalmente divina da Bíblia, como sendo esta toda a palavra de Deus. Você e eu precisamos tomar cautela, tomar cuidado, né? Porque indivíduos têm mostrado que o método histórico crítico seria o grande método que precisa ser acampado e nós temos que tomar cuidado com ele. Pode ser usado, mas com muita cautela. Cuidado com o relativismo teológico, já falamos isso em outros momentos.
mas sempre é válido relembrar, porque ele tem permitido que as pessoas se distanciem daquilo que a dogmática bíblica, a ortodoxia bíblica tem ofertado. Muito tem se apropriado daquilo que as práticas ditas mundanas possam se adentrar na igreja e possam ser vivenciadas no dia a dia da igreja. Daí nós precisamos entender que o bom intérprete, o hermeneuta que vem a respeitar o texto bíblico da maneira que ele precisa, você e eu, como comunicadores do Evangelho, temos que tomar cuidado. E provavelmente um dos maiores desafios que você e eu hoje vamos enfrentar é essa leitura de conveniência que existe da Bíblia. Um tipo de leitura seletiva. Vou te citar um exemplo pontual. Você já ouviu falar de uma lembrancinha que você compra em casas de artigos evangélicos chamada caixinha de promessas? Justamente isso. Aquela caixinha de promessas, ela vem com vários textos selecionados. Todos os versículos ali contidos são textos bons. Você pega qualquer um deles, e aí eu costumo chamar essa prática da chamada quiromancia bíblica, fechar os olhos, abrir o texto e levar a mão naquele texto e tentar entender o que Deus está querendo dizer. Isso é uma prática que nós precisamos aprender a combater veementemente nos nossos dias, mas ela é uma prática ampla e largamente utilizada por mim e por você. Cuidado, repito, com o uso da alegoria de forma demasiada. Nós precisamos ser leitores responsáveis e de forma responsiva da Bíblia. Por conseguinte, então, eu desejo que você, nessa caminhada do aprendizado da hermenêutica, possa se dedicar arduamente. Como foi possivelmente comentado para você, você estará trabalhando. Perceba que o material ele é volumoso, mas o livro-texto que nós iremos trabalhar, caminhar juntos, é a espiral hermenêutica. Nós não conseguiríamos demandar tempo pormenorizando tudo aquilo que o nosso autor vai trazer nesse material, mas você vai receber aí a orientação de estar fazendo um exercício nesse material, para que você possa estar afiando a sua ferramenta interpretativa. E no mais, como seu amigo e seu professor, eu sugiro que você possa se debruçar apaixonadamente na análise bíblica, no estudo textual, de uma forma responsável para a glória de Deus. Muito bom estar com você, caminhamos juntos, Deus o abençoe.